Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 16, versículo 18 até o versículo 19. Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19, que diz assim: Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que você permitir na terra será permitido no céu. Na versão bíblica, linguagem corrigida, o versículo 18 diz assim, final do versículo 18: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos irmãos, nós estamos vivendo agora um período de retorno gradativo pós-isolamento social imposto pelas autoridades legais. Então, aos poucos agora as pessoas estão retornando para as reuniões de culto. E o que eu vejo nesta palavra que nós acabamos de ler é o seu fiel cumprimento na vida da igreja. Porque durante este período de 4 meses, completa hoje 4 meses desde que o primeiro caso de Covid foi noticiado no país. Então, nesse período de 4 meses, onde as igrejas foram em muitos lugares impedidas de promover as suas reuniões presenciais, e eu ouvi muitas pessoas até dizendo que este seria o fim da igreja, que a igreja não resistiria. Eu me lembro de, numa conversa com um amigo que é pastor de um grande ministério, e ele manifestava sua preocupação em relação ao estado espiritual da igreja. E ele me dizia o seguinte, que a igreja ficar 1 mês sem congregar seria desastroso. Imagine ficar 4 meses, que é o tempo que nós já estamos. Mas a palavra do Senhor, a palavra que Jesus disse para Pedro foi que a sua igreja, ela não seria construída sobre qualquer fundamento. A sua igreja seria construída sobre uma rocha inabalável, sobre Jesus Cristo. E ele falou assim que as portas do inferno não terão poder contra a sua igreja. E na linguagem de hoje que nós lemos, o texto diz que nem a morte pode vencer a igreja, pode paralisar a igreja. É certo que nesse período de isolamento, de distanciamento, alguns ministérios não resistiram, fecharam as suas portas, mas a igreja do Senhor não deixou de maneira alguma de servir ao único e verdadeiro Deus, e não deixou de ser igreja. Alguns templos podem ainda estar fechados, mas a igreja continua sendo a igreja do Senhor. Eu vejo nesse período que alguns cristãos até aproveitaram melhor esse período para reflexão, para aprendizado. Eu conversava com uma irmã aqui desta casa, nesta semana, ela está assistindo o culto neste momento. Eu sei porque eu estou acompanhando aqui quem está assistindo o culto de casa. E esta irmã, ela falou assim para mim: olha, pastor, depois que terminou aquela jornada de oração do Jope, eu me encantei tanto com a Bíblia que eu continuo lendo. E segundo ela, ela já estava, não lembro agora qual era a epístola, mas ela já estava numa das epístolas de Paulo. E ela disse que todo dia estava lendo pequenas porções da palavra de Deus e se alimentando da palavra do Senhor. Nós vimos também, e até conversamos hoje pela manhã com alguns irmãos a esse respeito, que algumas pessoas que antes estavam vivendo num ativismo muito grande, sem muito tempo, sem muita disponibilidade para vir ao culto, o trabalho incessante, nesse período tiveram tempo para estar mais conosco nas reuniões menores de oração,
oraram conosco, Deus abençoou. Então foi um momento também, e tem sido ainda, porque não acabou, um momento de reflexão e de aprendizado para todos nós. Nós estamos aprendendo. Agora, eu quero dizer também para vocês, e aí isto eu já falo com um certo pesar no coração, é que provavelmente algumas pessoas não retornarão às suas igrejas. Algumas pessoas, aproveitando este período de isolamento e talvez por esta falta de reflexão, de aprendizado, de oração, de dedicação à leitura bíblica, de tentar aproveitar o tempo, no deserto, porque o tempo no deserto não é para você ficar chorando e lamentando. O tempo no deserto é para você aprender a andar com Deus, caminhar com Deus, quando não há nenhuma interferência externa. Mas alguns, não sabendo aproveitar bem esse tempo, acabaram esfriando na fé. Perderam o ânimo, perderam a disposição. Tem uma galera também, e eu falo da geração saúde, que não está dentro do grupo de risco. Eu estou falando daqueles que estão fisicamente bem, mas talvez não estejam emocionalmente bem. Existe uma outra geração de crentes que se tornaram adeptos do virtual church, ou seja, a igreja virtual. E talvez esses até se acostumem tanto que acabam esquecendo também das reuniões presenciais. Enfim, queridos, são muitas situações que estão acontecendo neste momento envolvendo a igreja do Senhor Jesus. Mas eu fico firmado nesta palavra que Jesus falou: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não importa a maneira como nós iremos agir ou reagir, desde que nós estejamos firmados em Cristo, uma coisa é certa: a nossa vitória já está garantida, amém? Então surge uma pergunta: como é que nós devemos ser igreja dentro desse contexto atual? Desse contexto de isolamento, de distanciamento, dentro desse contexto onde muitos de nós, por ter alguma doença, alguma enfermidade que pode se agravar, não pode estar presente nas reuniões, porque assim como tem aqueles que perderam o ânimo, a disposição de regressar e de estar nas reuniões de culto, tem aqueles que choram, porque queriam estar aqui conosco. Vocês sabiam disso? Tem pessoas, e eu falo inclusive de pessoas desta igreja, que têm chorado e têm falado, têm compartilhado a aflição, porque queria muito estar aqui conosco, mas existem algumas imposições, que também são imposições legais, clínicas, que impedem essas pessoas de estar aqui. Na verdade, irmãos, eu diria para vocês que ser cristão nesse contexto atual não é uma coisa tão simples, porque nem todos aqueles que se autodenominam cristãos, na verdade, se parecem com a igreja projetada por Cristo. É só a gente observar um pouco tudo aquilo que está acontecendo. E eu falo a igreja brasileira, mas poderíamos falar da igreja global também. Nós estamos vivendo um tempo onde muitos fundamentos bíblicos estão sendo esquecidos, colocados de lado. Nós estamos vivendo um tempo onde existe muito contraste entre aquilo que está sendo pregado nos altares com aquilo que a palavra de Deus diz. Nós estamos vivendo um tempo do comércio da fé, onde muitas pessoas às vezes são induzidas, são levadas ao engano por aqueles que se apropriam indevidamente da palavra do Senhor, a fim de obterem vantagens e lucros. Ou seja, não é fácil ser igreja nesse momento atual. Mas a verdade é que a igreja de Cristo, ela é diferente, porque a igreja de Cristo, ela se apresenta na sua forma de ser. A igreja de Cristo, ela pode ser conhecida e identificada pela maneira como ela compreende a sua missão,
a maneira como a igreja enxerga, como ela tem uma visão do reino de Deus, a maneira como a igreja defende alguns princípios e alguns valores, principalmente aquele relacionado ao sacrifício de Cristo na cruz. Aí eu lanço uma pergunta aqui, na verdade, para nós que estamos aqui e para você que está assistindo em casa. Será que nós estamos enquadrados dentro do conceito de igreja de Cristo? Será que nós realmente estamos parecidos com aquilo que Jesus projetou para a sua igreja? Porque note bem, Jesus está falando que a igreja edificada sobre a rocha, ela é uma igreja poderosa, ela é uma igreja que tem poder e autoridade para vencer tanto aos poderes infernais e até mesmo prevalecer sobre a morte. A morte, ela não é um fim para a igreja do Senhor, é o começo de uma nova existência, de uma nova vida na eternidade. Mas Jesus, ele vai adiante e ele fala assim que a sua igreja, ele deu as chaves do reino dos céus. E ele fala assim, aquilo que a igreja liga na terra, também está ligado no céu. Ou seja, aquilo que você acorda aqui na terra, segundo a vontade de Deus, também está acordado no céu. Então, como é que nós podemos nos identificar e como é que a gente pode dizer com maior precisão se estamos ou não estamos enquadrados dentro do conceito de igreja de Cristo? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que estão aqui e para quem está nos assistindo. Depois que você aceitou a Jesus, o que mudou na tua vida? Houve mudança? Se não houve mudança, alguma coisa está errada. Porque quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, tem que haver alguma mudança para melhor. Você se tornou, uma pessoa, alguém melhor, depois que você aceitou a Cristo, ou você ainda continua mantendo aquele padrão da velha natureza? O que a graça de Deus representa para você? Vejam bem, muitos cristãos, ou pessoas que se dizem cristãos, às vezes se focam tanto nas coisas pessoais, nas realizações pessoais, que acabam desenvolvendo uma vida cristã sem compromisso com a palavra de Deus, sem compromisso com a missão que o Senhor determinou para cada um de nós. Eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica aos cuidados pessoais que cada um de nós temos que ter em relação à própria vida. Você deve se preocupar, sim, em trabalhar, em viver com dignidade. Você deve se preocupar em ter a sua casa, em ter o seu carro, se você souber dirigir, é óbvio, em você ter as coisas que são importantes e fundamentais para que você tenha qualidade de vida. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que nós não podemos de maneira alguma esquecer do nosso compromisso com a fé, do nosso compromisso com a vontade de Deus a nosso respeito, da nossa vida. Então vejam bem, a gente percebe que muitas vezes as pessoas, elas vão ao culto, para oferecer um culto ao Senhor, muito mais preocupado com aquilo que elas podem usufruir, podem receber ou alcançar da parte de Deus no campo natural, do que aquilo que Deus pode propiciar-nos na vida espiritual e no nosso interior. Então a gente percebe, meus queridos irmãos, e eu acho que agora, passando esse período de pandemia, as coisas voltem novamente a como era antes. A gente vai ver novamente, vejam bem, muitas pregações que ao invés de falar sobre transformação, salvação, sobre perdão, arrependimento, vai voltar tudo de novo. Eu estou dizendo isso com propriedade. As pregações para encher bolsos de conferencistas, as pregações para lustrar egos dos vaidosos, aquelas pregações que estão muito mais centradas no que é natural, no que é terreno, do que naquilo que é espiritual, tudo isso vai voltar de novo.
A galera, a turma que pede, vai voltar tudo de novo. Mas você que aprendeu nesse período de isolamento a caminhar com Deus e a compreender melhor a vontade de Deus para a tua vida, com certeza você não será enganado e não ficará equivocado em relação a essas coisas. A gente vai ver de volta as pregações tendenciosas, a gente vai ver de volta os shows artísticos nos altares, vai voltar tudo de novo, minha gente. Vai voltar novamente aquelas infantilidades do altar, vai voltar de novo aquelas pessoas que ao invés de focarem na palavra de Deus, vão usar as reuniões para se autopromover. Tudo isso vai voltar de novo. Mas que nós, Igreja de Cristo, possamos ter aprendido a lição. Que a igreja que agrada a Cristo, a igreja aprovada por Cristo, é a igreja que está firmada na rocha. É aquela igreja que foca na vontade de Deus e não se deixa levar por essas coisas. Quantas pessoas que enganadas nesse período foram influenciadas negativamente. Algumas pessoas entraram por caminhos errados, achando que esses pseudos líderes poderiam dar a elas alguma segurança que nem eles mesmos tinham. Porque a verdadeira segurança só quem tem é Deus, só Ele, e Ele dá a quem Ele quer. Eu estava pensando um pouco sobre a questão das pregações, e eu digo que vai voltar tudo de novo, porque assim como você tem aqueles que buscam nas orações, na leitura da palavra de Deus, na consagração, no jejum, buscam a direção de Deus acerca daquilo que vão pregar, tem muitos que estão aproveitando esse tempo para poder preparar seus sermões baseados em autores seculares, baseados, por exemplo, em técnicas de mercantilismo, em autoajuda, quando deveriam estar aproveitando esse tempo para focar mais nas coisas de Deus e se preparar mais para o tempo que vai vir. Eu fico imaginando, uma vez eu preguei isso aqui na igreja, eu não sei se faz tempo ou não, então provavelmente muitos nem se lembrem mais disso, mas uma vez eu estava pregando na igreja, eu acho que foi aqui, e eu estava imaginando também a cena daquela pessoa que aceita Jesus, que vem para a igreja e passa a frequentar as reuniões regulares da igreja. De repente a pessoa ela começa a se sentir membro, né? Começa a participar mais das ações da igreja, ela se converte, ela se batiza, ela se torna generosa e ativa, e aí a pessoa está indo a todo vapor, servindo ao Senhor com toda disponibilidade, com toda energia, e aí ela se depara com aqueles que aparentemente se julgam mais experientes, mas que são rancorosos, amargurados, que não têm mais interesse nenhum nas coisas de Deus, e que acabam às vezes inflamando os novos, que perdem o seu entusiasmo, que perdem aquela disposição para servir ao Senhor como antes. Aí eu fico imaginando o novo crente, quando ele se depara com um cristão rancoroso, com um cristão amargurado, com um cristão que já não tem mais interesse ou compromisso com a oração, com a palavra de Deus, com o testemunho cristão, com a comunhão. A pessoa olha e fala assim: eu aceitei Jesus para isso, para viver desse jeito, reclamando nos cantos, nas paredes, reclamando de um e de outro. É isso que acontece muitas vezes, meus irmãos. As pessoas às vezes, elas acabam perdendo o entusiasmo em servir a Cristo, porque aqueles que deveriam estar edificados na rocha, acabaram construindo novos fundamentos, novas bases, e trocaram, né, substituíram a sua casa espiritual que estava fundamentada em Cristo para esses outros fundamentos que são feitos por mãos humanas. O que acontece, queridos irmãos, é que a igreja, ela não pode parar, a igreja de Cristo não pode parar. Quando Jesus fala assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, eu vejo uma igreja em movimento,
Eu vejo uma igreja que avança. Eu não vejo uma igreja paralisada. Não tem como, né? A igreja do Senhor ficar parada. A igreja de Cristo, ela tem que estar sempre avançando. Não importa o tempo, a situação. Ainda que esse seja um momento difícil para alguns que não podem estar na casa do Senhor, você precisa se movimentar. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. Você precisa exercer o seu ministério. Queridos, nós não podemos parar de maneira alguma. A igreja, ela deve continuar. E como que a gente continua? Primeiro, vejam bem, vamos imaginar o caso de uma pessoa, falando do mundo contemporâneo. Uma pessoa que parou no tempo, que não estuda, não se profissionaliza, não se prepara, não se capacita. O que vai acontecer com o tempo? Essa pessoa, ela vai ficando para trás. Na vida espiritual acontece a mesma coisa. Se você não se movimentar, se você não caminhar, agir, se você não orar, se você não procurar estar ativo nas coisas de Deus, vai chegar uma hora que você vai parando. Você vai, sem você perceber, você vai parando. E a palavra do Senhor é: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque a igreja ela marcha. E na medida que a igreja marcha, o inferno tem que recuar, porque conosco está aquele que nunca perde uma batalha, Jesus Cristo, o general do reino de Deus, o nosso comandante. Vejam bem o que Jesus diz no seu ensinamento sobre a oração sacerdotal. A oração que Jesus ensinou para os seus discípulos. Ele fala assim: olha, quando vocês forem orar, vocês devem pedir a Deus que o reino dele venha até nós. E que a vontade de Deus seja feita onde? No céu como na terra. Amém, meus irmãos? Vocês estão aí, gente? Que a vontade dele seja feita no céu como na terra, é isso? Ah, na terra como no céu. E aí eu te pergunto, como você acha que é o céu? Você acha que o céu é um lugar parado? Você acha que no céu não tem movimento? Leia o livro do Apocalipse. Vejam como que os anjos se comportavam diante do trono de Deus. O tempo todo em movimento. Veja a visão de Isaías sobre o trono de Deus. Então, se nós estamos invocando para que aqui na terra seja feito exatamente como é no céu, aí eu te pergunto, como é que é no céu? Porque o reino de Deus é de gozo, é de alegria, é de paz. O reino de Deus é um reino em movimento contínuo, não para. Então a igreja não pode parar. A gente não pode usar como pretexto uma situação que aconteça na nossa vida para dizer assim, vamos parar e quando tudo voltar ao normal, aí a gente volta de novo. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. A pandemia não vai acabar agora. Talvez demore meses ou até anos. E o que você vai fazer até que tudo seja resolvido? Porque quando você achar que a pandemia 1 acabou, vai vir a pandemia 2. E quando acabar a pandemia 2, vai vir a 3. Porque já existem estudos. Já existem várias informações circulando que existem outros vírus mais agressivos do que esse, que também poderão provocar pandemia global. E aí o que você faz? Você para de viver então. Você se tranca dentro de casa, você não trabalha, você não faz nada, fica lá trancadinho. Você vai morrer. Você precisa se levantar. Você precisa se movimentar. Você precisa agir, né? Ah, pastor, eu não posso estar indo na igreja. Eu não estou dizendo que você precisa vir aqui à igreja se você não se sente seguro. Não venha. Mas você precisa ler a Bíblia. Você precisa orar. Você precisa ter um tempo com Deus para se alimentar espiritualmente, porque se você não se alimentar, você morre. E o que acontece? Se a igreja é a única fonte de cardápio, aliás, o único cardápio que você tem, ou a única fonte de alimentação que você tem, para se abastecer espiritualmente,
Então cuidado, você precisa de mais do que isso. Sabe o que eu vejo, irmãos? Muitas vezes o grande problema está em nós mesmos. E aí eu falo de nós, pastores, líderes, que ensinam a palavra de Deus. Porque às vezes a gente fica ensinando os crentes para a morte, mas não ensina os crentes para a vida. E aí o que acontece? Fica todo mundo esperando o dia que vai morrer. E até que a morte venha, ninguém faz nada. Nós precisamos nos movimentar. Se nós queremos alcançar o reino dos céus, nós precisamos começar nesta vida. É hoje, é agora. Você precisa viver o reino dos céus hoje na tua vida. Porque a vida que Jesus veio trazer, ela começa aqui e se estende até a eternidade. Ela não começa depois que você morre. A vida em Cristo já começou desde o dia que você aceitou a Cristo. E aí eu fico imaginando, se você está vivendo aqui um tempo de preparação para aquilo que você será no futuro, na eternidade, aí eu fico imaginando, irmãos, nós estamos ao vivo, tenho que ser um pouco moderado nas palavras, mas eu fico imaginando o crente que é parado, ocioso, relaxado, que faz as coisas de qualquer maneira. Eu fico imaginando como que é o céu para ele. O céu de Deus não é isso, irmãos. Jesus falou assim, olha, que venha o teu reino. O reino de Deus está entre nós. Você precisa viver, desfrutar daquilo que o reino de Deus pode proporcionar a partir de hoje na sua vida. O reino de Deus, ele traz alegria. Então você que está trancado dentro de casa triste, receba nesta hora uma unção de alegria sobre a tua vida. Repreende essa tristeza do teu coração, repreende esse desânimo do teu coração. Desperta, levanta, igreja. Ei, você que vive uma vida de rancor, de amargura, você acha que no reino dos céus tem rancor e tem amargura? Você acha que o céu é lugar de amargurado? Se isso aqui é um início, é uma preparação para aquilo que nós vamos viver na eternidade, então dá um chute na amargura, manda ela embora e comece a viver o gozo do Espírito na tua vida. Sabe, queridos, às vezes, eu sei que eu não vou terminar esta mensagem, porque eu ainda estou na introdução. Mas às vezes eu acho que falta um pouco de visão para muitos cristãos sobre o que é o reino dos céus e sobre quem é Jesus. O escritor aos Hebreus, em capítulo 12, versículo 2, ele fala assim que a gente precisa conservar os olhos fixos em Jesus. Porque a nossa fé começa em Jesus e quem aperfeiçoa a nossa fé é Jesus. A tua fé não pode começar nas pessoas e a tua fé não é aperfeiçoada pelas pessoas. A tua fé começa em Jesus e ela é aperfeiçoada em Jesus. E aí a palavra diz assim que ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Eu vou parafrasear esta palavra do escritor aos Hebreus e vou dizer o seguinte: se fosse hoje, né? Vamos imaginar a cena. Eu diria assim: ele não deixou que a pandemia fizesse com que ele desistisse. Ei, não desista de Jesus. Não abandone Jesus porque você está com medo. Não abandone Jesus porque você está distante. Volta para Jesus. Olha o que diz a palavra: Jesus não deixou que a cruz o impedisse de alcançar aquilo que Deus tinha projetado através dele. Não deixe que nada nesta vida, as preocupações que tem assolado muitas pessoas, o medo, a angústia, a depressão, a opressão, não deixe que essas coisas venham te impedir de alcançar o que Deus tem para a tua vida. O reino de Deus está em nós, o reino de Deus está sobre nós. Vamos viver o reino de Deus, vamos desfrutar daquilo que o reino de Deus pode nos proporcionar nesta vida. E tudo começa, Jesus diz, o reino de Deus é gozo, é paz, é alegria no Espírito. Como está o teu espírito? Como está o teu coração? Vejam bem, a Bíblia diz que pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito de Deus. Vejam bem, queridos, ser cristão é viver o Evangelho de Cristo.
Ser cristão é viver o reino de Deus aqui nesta vida. E o que é evangelho, o que é reino? Queridos, do que é que fala o evangelho de Cristo? O evangelho fala de paz. Eu te pergunto, você está tendo paz no teu coração? Tem um hino muito antigo que dizia assim: atribulado o coração, ó vem sem demora. Se o teu coração está atribulado, você precisa voltar a ter uma conexão mais profunda, mais íntima com Jesus, porque Ele é o príncipe da paz. O Evangelho, ele fala do que? O Evangelho fala de bênçãos. O que é bênção? É você mesmo caminhando num período de escassez, num período de deserto, num período de isolamento, é você se sentir abençoado por Deus, por aquilo que Deus faz na tua vida. Aí eu te pergunto, você se sente abençoado? Você é abençoado? Quem é abençoado, irmãos, não fica contando derrota. Quem é abençoado não fica reclamando pelos cantos. Quem é abençoado, ele vive na plenitude do Espírito de Deus. Não importa se as coisas estão caminhando a 100, a 10, não importa se as coisas não estão sendo do jeito que você gostaria. Se você é abençoado, você sabe, como diz aqui o escritor aos Hebreus, e pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, Deus prometeu para você uma eternidade maravilhosa. Comece a desfrutar essa eternidade nessa vida e seja abençoado por Deus. O Evangelho é cura, irmãos. Cura não só do espírito que estava distante de Deus, mas o Evangelho é cura da alma, é cura das emoções. O Evangelho é cura física. Evangelho é milagre. Eu tenho ouvido nas nossas reuniões de oração aqui pela manhã, alguns irmãos têm compartilhado conosco verdadeiros milagres que têm acontecido na vida desses irmãos. Porque eles estão acreditando no poder de Deus, estão orando, confiando no Senhor, e os milagres estão acontecendo, porque o Evangelho é milagre. Viva o milagre de Deus na tua vida. Mas tem mais ainda, o Evangelho não é só isso. O Evangelho também é arrependimento. O Evangelho é justiça de Deus. O Evangelho é salvação, é perdão, é conversão. E Jesus diz mais ainda, ele fala que o Evangelho é andar pelo estreito e apertado para herdar a eternidade. Então, se você está vivendo no estreito e apertado, dê glória a Deus, porque você está no caminho certo. Existe um céu te esperando, amém? Qual é o tipo de Evangelho que nós estamos vivendo? Qual é o tipo de Evangelho que nós estamos pregando? A quem nós estamos oferecendo os nossos cultos? A quem nós estamos entregando a nossa adoração, queridos? Vejam bem, Jesus, ele não morreu para satisfazer os nossos egos, ou seja, existem momentos na vida de alguns que vocês vão padecer perseguições, vocês vão passar necessidades, vocês vão enfrentar doenças na família, mas se você vive o Evangelho de Cristo, você vai entender que todas essas coisas são momentâneas, fazem parte de um processo de purificação para aquilo que Deus tem reservado para a tua vida. A igreja de Cristo, ela é uma igreja, eu ouço muito falar de igreja invisível. Alguém aqui já ouviu falar? A igreja de Cristo é a igreja invisível, né? A igreja de Cristo, ela é intangível. Pois eu quero falar da igreja visível para vocês. Porque viver o reino de Deus, ser igreja de Cristo, antes de você querer ser invisível, você precisa ser visível. Porque o mundo precisa ver Jesus na tua vida. Tem uma passagem na Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 9, que Deus perguntou para Caim assim: aonde está o seu irmão? E nosso tempo não tem sido diferente. Está surgindo uma categoria de crentes, eu vou chamá-los de crente invisível. Você quer saber por que ele é crente invisível? Porque ninguém vê, mas ele existe. Ele diz que é, mas ninguém vê. Você não vê ele, não vê Jesus na vida dele, não vê nada. O crente invisível é um problema. É um problema que tem preocupado e muito.
Vejam bem, não confundir crente invisível com crente que não pode vir na igreja porque está doente ou porque está impedido, tá? Não confundir as coisas. O crente invisível, na verdade, são aquelas pessoas que simplesmente declaram uma fé que não têm, que falam de um evangelho que não acreditam, que dizem viver uma vida que não vivem. O crente invisível, geralmente, são aquelas pessoas muito teóricas, que sabe tudo e não faz nada. São aquelas pessoas que gostam sempre de olhar para os outros e querer ensinar os outros, mas quando você olha, no fundo ela não tem nada do que possa nos ensinar. O crente invisível são aquelas pessoas descompromissadas com as Escrituras, que quando não encontram subsídio bíblico para justificar as suas ações, aí eles começam a dizer assim, mas eu acho que, eu penso que. Quando o crente começa com esse negócio, que eu acho o quê, eu penso o quê, cuidado. Porque o crente em Cristo ele tem que dizer assim, as Escrituras dizem, as Escrituras afirmam, as Escrituras falam, porque o nosso fundamento está nas Escrituras, na palavra de Deus, e não no achismo ou naquilo que a gente pensa. O crente invisível, muitas vezes gosta de viver não liberdade, gosta de viver libertinagem, porque tem uma mente cauterizada pelo erro. A ausência do cristão invisível não é notada, irmãos. Ninguém nota, nem na sociedade, nem na igreja. O mundo não consegue ver diferença nele em relação àqueles que estão no mundo. E, infelizmente, essa é uma classe que tem crescido muito em nossos dias. Deixa eu te falar uma coisa. O crente invisível, ele não é notado no mundo porque ele é igual ao mundo. Ele não é notado na igreja porque não faz parte da igreja. Seja um crente visível, que o mundo possa ver Jesus na tua vida e que as portas do inferno diante de você sejam rompidas para a glória do Senhor e que o Senhor seja glorificado sempre na sua vida. Eu quero falar só mais alguns minutinhos para vocês. O crente que vive e que respira a salvação. O crente que faz parte dessa palavra que Jesus falou, sobre esta pedra, não Pedro, ele, eu vou edificar a minha igreja. O crente que está edificado em Jesus, ele tem compromisso com Deus e com a sua obra. Ele tem compromisso, ele valoriza o seu ministério, ele valoriza o seu dom. O crente que tem compromisso com Deus, ele valoriza cada minuto que ele passa na presença do Senhor. Segundo, Cristo será sempre o centro da sua atenção. O seu alvo é Cristo. Ele está focado em Cristo. Alguém está falando de fulano e beltrano, mas ele está olhando para Jesus. Alguém está dizendo para ele, olha, cuidado com o que está do teu lado, ele não está nem aí, porque ele está olhando para Jesus, porque o seu centro de atenção está em Jesus. Terceiro, ele é uma pessoa que está sempre aprendendo a palavra de Deus. Billy Graham disse em uma certa ocasião, numa de suas pregações, o seguinte: a salvação, ela é de graça, mas o discipulado pode custar tudo o que temos. Eu vou repetir para você: aceitar Jesus não custa nada, é de graça. Mas viver a vida cristã, aprender com Jesus, a ser como Jesus, pode custar tudo o que você tem. Por isso que Jesus falou, aquele que não estiver disposto a abrir mão de tudo o que ele tem para me seguir, não pode ser o meu discípulo. Porque a salvação você não precisa pagar. Mas para viver uma vida que agrada a Deus, muitas vezes nós temos que romper com coisas, com pessoas, com situações, para viver dentro do padrão que Deus deseja para cada um de nós. Quando nós nos concentramos, queridos, apenas na evangelização, muitas vezes nós esquecemos do que é mais profundo. Nós deixamos de viver aquilo que Deus quer que a igreja viva, que é o aprendizado contínuo. Jesus disse, aprendei de mim. Todo dia o crente aprende coisas novas com Jesus. É assim ou não é? Todo dia. Você levanta de manhã, aí você pensa assim, uau, já sei tudo sobre Deus. E aí de repente você vai lá na sua rede social e aí alguém postou uma mensagem sobre Deus, você fala, eu nunca tinha ouvido isso. Sabe por quê? Todo dia nós estamos aprendendo com o Senhor. Eu não preciso mais nada, já sei tudo.
Aí Deus te coloca numa situação que você nunca viveu na tua vida. E aí o que você faz? Você vai aprender mais com o Senhor. Queridos, tem muitas pessoas dentro da casa do Senhor que se dizem cristãos, mas que só conhecem Cristo de ouvir falar. Ele quer que você o conheça, de andar com Ele, de viver a vida dEle, de você ser como Ele, de você realmente estar edificado sobre a rocha, queridos irmãos. Olha o que Jesus disse na parábola da rocha, da casa edificada sobre a rocha e a casa sobre a areia. Estar edificado sobre a rocha é enfrentar tempestades, mas quando você está firmado na rocha, você permanece, você prevalece. Queridos, tem muitas pessoas que ficam tão focadas apenas em eventos de campanhas e etc., mas não se preocupam em se fortalecer, em crescer espiritualmente. Mas graças a Deus por aqueles que conhecem Jesus, porque não depende dessas coisas. Ei, se a tua vida espiritual, se a tua motivação depende de uma campanha, se a tua motivação depende de um monte, se a tua motivação depende de um congresso, e esse ano está difícil ter congresso. Se a tua motivação depende de um show na igreja, desculpa, você está no caminho errado. Você precisa voltar para Jesus, porque o que deve motivar o crente é Jesus Cristo, é a palavra de Deus enxertada, inserida dentro de você. Queridos, vejam bem, se você está em Cristo, você não precisa ficar correndo atrás de bênçãos. A bênção já está em você, amém? Está dentro de você. Tudo aquilo que você precisa já está sobre você. Ah, pastor, isso não é verdade, porque estou sofrendo, porque estou passando isso e aquilo. Isso aí é coisa do diabo, irmão. A bênção está sobre você. Só que para você se apoderar dessas bênçãos que estão sobre você, você precisa conhecer o Senhor das bênçãos. Você precisa saber quem Ele é, como Ele opera, como que Ele age. Porque se você o conhecer melhor, você vai poder desfrutar daquilo que Ele tem. Como ser igreja em nosso tempo, irmão? Como ser igreja num período de isolamento, de distanciamento? Como ser igreja num momento em que nós não podemos estar todos na casa do Senhor? Lá em Mateus capítulo 7, versículo 14 até o versículo 16, eu tenho um alerta para você que é membro da Virtual Church, membro das igrejas virtuais. Cuidado. Olha o que Jesus disse em Mateus 7, 14 a 16. A porta é estreita e o caminho difícil é que leva para a vida. Se você estiver vivendo um evangelho só de facilidade, alguma coisa está errada. Porque o caminho é estreito, o caminho que leva à vida é estreito. Jesus disse que poucas pessoas encontram esse caminho. Por isso que ele falou que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Porque todo mundo vem, mas descobrir o caminho e entrar pelo caminho é mais difícil. Ele fala assim, cuidado com os falsos profetas, porque eles chegam disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem, porque o espinheiro não dá uva e o pé de ortiga não dá figo. E lá em Mateus 24 a 25, Jesus reafirma dizendo assim, olha, aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Até o crente que tem uma comunhão mais intensa com o seu Senhor, que vive uma relação de maior intimidade com Deus, através da palavra, da oração, da comunhão cristã. Até esse, se não tomar cuidado, pode ser enganado. Por isso que Jesus falou, preste atenção, eu estou dizendo isto antes que aconteça. Você que não está podendo vir à igreja, que está se alimentando apenas virtualmente, cuidado. Cuidado, eu não estou dizendo para você desligar o seu computador e deixar de assistir reuniões de culto, não é isso. Mas cuidado com aquilo que você ouve. O apóstolo Paulo, quando estava escrevendo ao jovem Timóteo, lá em 1 Timóteo 3, 1 a 9, ele fala assim, os últimos dias serão muito difíceis. Olha, e tem muito crente dizendo que a gente está vivendo os últimos dias porque está difícil. Paulo diz assim, as pessoas serão egoístas, avarentos, orgulhosos e por aí afora. Aí ele fala, não terão amor,
Uns pelos outros serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos, inimigos do bem, traidores. Mas o que me chama a atenção é o versículo 5, onde Paulo fala assim: eles parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder de Deus. Fica longe dessa gente. Se você conhece a Cristo, se você caminha com Cristo, fique longe, caminhe com o Senhor. Paulo fala assim: como Janes e Jambres, que foram contra Moisés, esses homens são contra a verdade. Queridos, a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus continua sendo a mesma. O Deus que nós servimos continua sendo o mesmo. E a palavra diz assim, que essas pessoas perderam o juízo, perderam o senso daquilo que é certo, daquilo que é errado, e fracassaram na fé. E por que fracassaram? Porque não estão edificados sobre a pedra chamada Jesus, a pedra onde a verdadeira igreja está edificada. Aí ele fala assim: eles não irão longe, pois todos verão como eles são tolos. Eu estou terminando esta palavra. Vejam bem, não perca o foco em Jesus. A igreja, ela tem uma missão, que é de pregar a palavra de Deus. Mas pregar a palavra de Deus, queridos, significa pregar a verdade. É hora da gente ser mais igreja. É hora da gente orar como Jesus ensinou os seus discípulos e trazer o reino de Deus sobre nós. É hora da igreja assumir o seu papel nessa luta que a igreja está travando, a luta da adversidade, da tribulação. Esta guerra que a igreja está travando neste momento, nos conflitos sociais, nos conflitos políticos. Queridos, é hora da igreja de Cristo se levantar e se revelar. A igreja não pode ficar acuada. Nós estamos vivendo um tempo onde muitos cristãos têm medo de vir à igreja. E aí eu fico olhando aqueles que não vão à igreja, que não servem a Deus. Tem demonstrado, os filhos das trevas têm sido mais corajosos do que muitos crentes. Porque tem muito crente com medo de servir a Deus. Tem coragem para tudo, mas não tem coragem para a comunhão. É tempo da igreja se levantar. A igreja de Cristo não pode ser contida. Eu quero te convidar para se colocar em pé. Senhor, eu apresento neste momento os pedidos de oração dos teus filhos. Senhor, eu oro pelas pessoas que estão assistindo esta reunião dos seus lares, que também oram conosco neste momento. E embora eu não saiba, Senhor, quais são a situação que cada um se encontra, mas o Senhor conhece, e o Senhor sabe, meu Deus, o que cada um precisa. Eu peço neste momento a tua bênção, Senhor, sobre estas vidas. Sobre a vida do Gilberto, que está enfermo, ó Deus, dá-lhe saúde. Sobre a vida, Senhor, destas pessoas que levantaram as mãos aqui no teu templo, que também precisam, Senhor, da tua bênção. Tu és o Deus que abençoa, tu és o Deus que nos ajuda. Tu és o Deus que diz na sua palavra que tudo aquilo que nós ligarmos aqui na terra também será ligado no céu. E neste momento, Senhor, nós estamos concordando no mesmo espírito, que a tua bênção venha sobre cada pessoa, Senhor, que ora conosco neste momento, para a glória de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que muitos tiveram neste dia de celebrar conosco a Santa Ceia. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que pôde estar na tua casa neste dia, numa das reuniões. Que o Senhor continue abençoando o teu povo. Semana de vitória, semana de bênção sobre todos. A graça de Deus, esta graça maravilhosa e incomparável, o amor de Jesus Cristo, Senhor nosso, e o poder do Espírito Santo reine sobre a tua vida. Deus abençoe a todos. Toma o teu lugar.